Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC da área de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino Região São José do Rio Preto. Nós, da equipe de Ciências da Natureza e Matemática, em algumas ocasiões, onde as agendas coincidam, traremos a vocês alguns convidados especiais que representam os nossos componentes para falar um pouco sobre ações na educação. Nesta semana, nós trouxemos a vocês um convidado muito especial, o professor Dr. Elcio Drigo Filho, do Departamento de Física da Unesp de São José do Rio Preto. Ele vai falar um pouco para nós sobre as leituras no ensino de física e sobre duas obras de produção dele. Esperamos que vocês gostem da nossa TPC. O professor Dr. Elcio, ele vai estar participando do nosso chat para que vocês interajam com ele. E, já adiantando, agradecemos sempre a sua colaboração, professor Dr. Elcio, porque em todas as demandas que nós da Diretoria de Ensino solicitamos junto à Unesp, o senhor prontamente sempre nos atende. Então, vamos à nossa TPC. Apresentação e atuação acadêmica. Olá, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de vocês e o convite para participar desse ATPC de Ciências Naturais e Matemática. Meu nome é Elcio Drigo Filho, eu sou professor da Unesp de São José do Rio Preto. Atuo nos cursos de graduação e de pós-graduação há bem uns 30 anos e trabalho na linha de pesquisa de solução de equações diferenciais, voltados mais especificamente à mecânica quântica e macromoléculas biológicas. Eu sou físico teórico, portanto, eu construo, analiso e obtenho resultado para os modelos teóricos nas áreas de interesse. No caso, nas áreas que eu trabalho, né? Mecânica quântica e macromoléculas biológicas. O trabalho de pesquisa, aliado ao trabalho junto aos alunos de graduação, desembocou naturalmente numa preocupação com o ensino fundamental, o ensino básico, né? Essencialmente o segundo ciclo do ensino fundamental e o ensino médio, o ensino de física em particular. Eu sou físico formado e algumas conjunturas levaram a perceber que alguns assuntos deveriam ser ou poderiam ser abordados de uma forma um pouco mais enfática no ensino fundamental. É sobre isso que eu vou falar para vocês. Proposta da formação da TPC de hoje. Textos sobre física. Então, o título que eu tenho hoje, né? Eu sou professor da Unesp do campus São José do Rio Preto, e o título é Leitura no Ensino de Física. Para começar a falar sobre isso, eu vou falar inicialmente do nosso objeto de estudo, que é a física. A física, ela para os nossos
objetivos nessa conversa, ela é o exercício da leitura da natureza e a sua reescrita em linguagem humana. Linguagem humana, essencialmente texto e matemática, né? Com essa linguagem, a gente descreve como funciona a natureza, e para esse aspecto da atividade humana, a gente chama de física. Essa não é a única definição possível de física. Há várias outras definições que se tem, a gente foi procurar aí na literatura, mas essa ela serve bem para os propósitos que a gente vai conversar aqui. Bom, um corolário direto dessa definição é que, em se tratando de matéria, né, sua constituição e interação é objetivo do estudo de física, né? Os exemplos são muitos e variados, porque a física trata desde as partículas elementares até a cosmologia, sendo que ela passa das partículas elementares para a criação de estabilidade atômica, molecular, macromolecular, né, em especial as macromoléculas que constituem a vida, passando pelas áreas mais clássicas da física, como mecânica, termodinâmica, eletricidade, que estão presentes no nosso cotidiano, né, através dos dispositivos que a gente usa a todo instante. Vai também para a dinâmica planetária, descrevendo o movimento dos planetas, evolução, nascimento e extinção de estrelas, né? Essa área chamada de astrofísica, até o universo em larga escala, que é a cosmologia. Então, o espectro é bem variável, bem grande dos objetos de estudo da física. Então, tudo que a gente faz que envolve os conceitos básicos de matéria com interação estão relacionados com a física. A gente vai ver agora que, uma vez que a gente tem um grande interesse em física, né, eu particularmente tenho um grande interesse em física, a gente fica meio se questionando por que uma atividade tão ampla, que mexe com aspectos tão gerais da vida humana, desde aspectos tecnológicos até aspectos que explicam questões que são fundamentais e são caras ao ser humano, como de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, nesse universo. Por que um objeto de estudo tão abrangente e tão interessante, ele acaba não atraindo a atenção e o interesse da disciplina de física no ensino básico? Uma possível resposta que a gente teve para essa questão, se questionando sobre o assunto, é que nós somos ensinados a não dar valor ao conhecimento, por vários fatores. Fatores sociais, acomodação, preguiça, estratégia de dominação, né? Lembrar que, hoje em dia, as nações que se dão bem do ponto de vista estratégico de geodominação no planeta são aquelas que dominam tecnologia e produzem tecnologia nova, né? Agora, adquirir conhecimento em qualquer campo da atividade humana, em particular na física, ele exige
trabalho, dedicação e esforço por parte de quem está aprendendo. Então, uma maneira de subverter essa situação, subverter no sentido aqui de reverter, de modificar, de fazer diferente, né? Já que o corriqueiro é você não gostar dos temas abordados sobre física, então uma maneira de você subverter essa situação é fazer o contrário, é ensinar os jovens a gostarem do conteúdo das disciplinas de física. E com isso fazer com que eles se interessem pelo assunto e trabalhem no sentido de se esforçar por aprender o o universo ao nosso redor, sob o ponto de vista da ciência física. Então, é claro que isso não é um papel só da escola, isso é uma questão social, ela vem da família, ela vem da sociedade, ela vem da questão de propaganda, ela vem de vários aspectos da vida social, mas a escola seguramente é um agente e um agente ativo nesse processo de levar os alunos, levar os estudantes a gostarem, a pensarem de forma diferente. Eles podem vir a aprender o conteúdo de física e isso abre caminho para uma nova visão da natureza que nos cerca. Para fazer isso, a gente vai precisar de novos instrumentos, né? Existem algumas sugestões, tipo realização de experimentos em sala de aula, alinhar a questão histórica à questão da evolução do conhecimento físico da humanidade, a sociologia propriamente dita, com suas questões geopolíticas envolvidas e sociais. Mas um desses aspectos que a gente vai trabalhar explicitamente hoje são textos que permitem uma visão mais atraente, veja, mais atraente, mas não fantasiosa, do conteúdo. Não fantasiosa porque nós não vamos fazer ficção científica, nós não vamos falar de algo que seja diferente, né, do que a natureza nos mostra. Nós vamos observar a natureza e tornar essa observação, essa descrição da natureza em algo atraente. Já se foi dito que, normalmente, a realidade, no caso da física, da ficção científica, é mais, da física em particular, a realidade é mais assombrosa do que a gente descreve numa obra de ficção. Isso acontece normalmente. Um exemplo corriqueiro é que se previu a viagem à Lua muitos anos antes do homem pousar na Lua, mas não se preveu a transmissão desse pouso por televisão para toda a humanidade poder assistir. Então, trabalhando nessa direção, no próximo slide, a gente coloca uma linha de atuação que a gente tem perseguido aqui no IBIUSI como um trabalho de extensão universitária, que é identificar livros infanto-juvenis que possam subsidiar e possam aliar a nossa
a educação dos mais jovens, né? Então, esses livros, a ideia é que sejam mais atraentes para a faixa etária que eles se destinam e, de certa forma, tornar a leitura uma forma de aprendizagem de ciências, em particular de física, né? Procurando na literatura, a gente observa que existem vários textos. A gente fez uma busca na literatura há um tempo atrás, e a gente percebeu que existem vários textos voltados à matemática, à biologia, alguns para a química. Para a física, eles são poucos, normalmente com o perfil de livro produzido fora do país, né? Ou traduções, propriamente dito, ou às vezes tendo autores nacionais, mas com o perfil de uma obra escrita internacionalmente. A ideia é fazer um pouco diferente. Apresentação dos livros Fábulas Físicas e O Físico. Nesse sentido, a gente produziu alguns textos, em particular, o que nós vamos conversar hoje, 2 livros que foram produzidos, né? Um sobre fábulas, que é uma narrativa que se usa no Brasil, né? De forma bastante ampla, né? Devemos lembrar Monteiro Lobato, que tem uma obra que diz explicitamente sobre as fábulas que ele reconta as fábulas clássicas, Esopo, La Fontaine, e ele próprio conta fábulas, nas palavras, né, de tia Anastácia, do folclore brasileiro ou das situações brasileiras. Então, essas fábulas, a gente pode lembrar outros, né? O mais recente talvez seja Milor Fernandes, que andou escrevendo sobre fábulas. O outro livro, que é O Físico, ele é uma tentativa de um romance, uma novela, onde os personagens entram, saem, se transformam, mas o pano de fundo, a linha mestra que dá o ambiente é o conceito de física envolvido na história, né? O primeiro livro, na verdade, ganhou o prêmio Nelson Seixas, então a obra pôde ser produzida com um custo bem baixo. O segundo teve subsídio também, mas o subsídio não foi tão amplo e acabou. Ela não é uma obra cara, mas não é tão barato quanto as fábulas físicas. Fábulas Físicas. A fábula O Teste do Jabuti. Então, agora eu vou contar alguns trechos, né? Vou ler com vocês, para vocês sentirem qual é a ideia desses textos. Eu vou ler uma fábula e um trecho do livro designado O Físico. A fábula que eu escolhi chama O Teste do Jabuti, né? Essa história se passa numa época em que os homens e os animais conviviam em harmonia, conversavam entre si e nutriam simpatias um pelos outros. Numa dada ocasião, se reuniram na varanda de uma pousada um homem, um jabuti, uma raposa e uma onça, que conversavam descontraidamente. A noite estava agradável e clara, uma brisa soprava morna em direção ao sul. A conversa passava por vários assuntos e, no momento, repousava sobre a habilidade dos animais. O jabuti falava das virtudes da paciência, a raposa dizia ser importante a esperteza, a onça ressaltava a força e o homem reforçava a primazia da percepção. Tudo se baseia na percepção, dizia o homem. Os sentidos
são a porta de entrada à nossa concepção do mundo. Um erro sobre o tamanho de um buraco pode levar a um salto desastroso. A paciência, a esperteza e força precisam ser direcionadas pela percepção. Sim, emendou a raposa, mas é preciso cautela, pois os sentidos podem nos confundir se não forem bem examinados. Todos os animais, acostumados à sombra da floresta, aos ruídos indefinidos da mata e aos perfumes indecifráveis dos bosques, concordaram que as ilusões estão prontas a atacar os sentidos, fragmentar a percepção e fazer o indivíduo tomar o certo, o errado pelo certo. Mas o homem, que era menos acostumado à vida ao ar livre, insistia que a percepção era única, imutável e absolutamente confiável. Depois de muito discutir, argumentar e dar exemplos, o homem, se considerando de forma velada o melhor dos animais, ainda não se convencia de que a percepção pode ser enganosa. O jabuti, cansado da discussão que não parecia caminhar para um fim, resolveu propor um experimento. Vejamos a quanto anda a sua sensibilidade, disse ele ao homem. Vamos vedar seus olhos e trazer algumas vasilhas cheias de água. A experiência consiste em identificar, através da imersão das mãos na água, qual das vasilhas contém a água mais quente. Todos de acordo, os olhos do homem foram vendados, enquanto o jabuti entrou na pousada, retornando minutos depois com 2 panelas. Uma continha água a uns 45 graus Celsius e outra contendo água e gelo a uma temperatura de cerca de 5 graus Celsius. As duas foram colocadas lado a lado. A mão direita do homem foi conduzida até a água quente, enquanto a esquerda foi introduzida na água fria. O jabuti então pediu para que fossem identificadas as panelas quente e fria. O homem, sem pestanejar, respondeu acertadamente à questão. Foi pedido que as mãos fossem mantidas imersas por um instante, enquanto se buscava o complemento para finalizar o teste. Após tudo preparado, as mãos do homem foram retiradas das primeiras vasilhas e novamente imersas em água. Antes mesmo de ser perguntado sobre qual das vasilhas continha água quente e qual continha água fria, ele respondeu: a vasilha da direita está fria e a da esquerda está quente. Vocês inverteram a posição em relação à experiência inicial. Houve um burburinho geral e a venda dos olhos do homem foi retirada. O que havia na frente dele era uma única vasilha e ela era mais larga que as anteriores, o que dificultava que as mãos se tocassem dentro da água. Obviamente, toda a água estava à mesma temperatura, no caso, a temperatura ambiente. Pego de surpresa, o homem balbuciou, quase gaguejando. Mas estou sentindo a diferença de temperatura nas mãos. Não, retrucou o jabuti com um sorriso de júbilo. A sensação térmica que sentimos corresponde ao fluxo de calor e não à temperatura. Na mão aquecida, o calor flui da mão para a água, a temperatura ambiente, dando a sensação de
resfriamento. Por outro lado, a mão resfriada recebe calor da mesma água, o que dá a sensação de aquecimento. Está vendo como a percepção pode ser enganosa, fazendo-nos tomar por certo algo que está claramente errado. E ainda notou que todos os objetos da varanda deveriam estar em equilíbrio térmico e, portanto, a mesma temperatura, mas as sensações térmicas eram diversas. O vidro da janela parecia mais frio que a madeira da porta. Isso ocorre porque o corpo humano está normalmente a temperatura maior que o ambiente, cerca de 37 graus Celsius. E o vidro promove uma perda de calor mais rápida do nosso corpo para a madeira. Parâmetro físico que exprime tal característica, facilidade ou dificuldade de perda ou de perder ou absorver calor, é chamado de calor específico dos materiais. Depois de superado esse assunto, a conversa seguiu tranquila, com o homem mais cauteloso em seus argumentos e afirmações. Essa é uma das fábulas. É claro que aqui ainda falta alguns dados, tem uma gravura, a moral da história. Não está tudo aí, mas dá para se perceber o objetivo da fábula, embora haja vários personagens, do que se trata mesmo é de termodinâmica. O físico. Trecho. O encontro na igreja. Agora vamos ver um pedaço do livro do O Físico. Né? Esse é um trecho dele, é um encontro na igreja. A personagem principal é um professor de física, que tem um amigo que é livreiro, e eles estão caminhando pela cidade. A missa da noite já tinha acabado quando eles chegaram, e fomos até a sacristia dar um alô para o cônego Anchieta. Ao entrar no corredor lateral, que terminava na sacristia, ouvimos vozes. Quando chegamos, percebemos que o sacerdote estava discutindo com o sacristão sobre as toalhas do altar. É preciso ferver um pouco as toalhas para tirar as manchas de vinho, dizia o religioso, tremendo um pouco o lábio superior. O cônego aparentava uns 60 anos, cabelo grisalho e farto, ossos largos, mas pouca estatura. O sacristão, em contraste, não aparentava ter mais que 30 anos. Era alto, magro, longilíneo e bastante encurvado, o que o deixava com a altura equivalente à do padre. Ao nos verem, ambos nos cumprimentaram e o sacristão retornou mais uma vez a um assunto que parecia exasperar o religioso. Mas veja, seu padre, quando pendurada no varal, a água da toalha evapora toda. Todo mundo sabe que a água ferve na panela antes de evaporar. Assim, basta que pôr no varal, que a roupa já fica fervida. O cônego deixou escapar a frase: acontece que as toalhas continuam manchadas, pronto para dizer uma impropriedade qualquer. Naquele ponto, Euclides, que é o professor de física, fez menção de falar, mas os dois estavam tão absortos na discussão que não notaram. Depois de uma segunda tentativa frustrada, resolvi. O texto é escrito pelo amigo do Euclides, que é o livreiro. Então, resolvi interferir e chamei a atenção para o fato do professor ter algo a dizer. Os dois se viraram para ouvir com ar
impaciente. Acho que está havendo uma confusão aqui, disse Euclides. A água na panela, quando aquecida até cerca de 100 graus Celsius ou centígrados, passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de ebulição. Entretanto, não é o processo que ocorre com a água da roupa no varal. Tanto que, ao colocar a mão na roupa pendurada, a gente não se queima, ao contrário do que acontece quando se coloca a mão na água fervente. O que acontece com a roupa é que há um equilíbrio entre a água líquida e o vapor de água próximo ao tecido. Conforme o vapor se difunde pelo ar, este equilíbrio é deslocado e mais líquido se transforma em vapor até que o tecido fique seco. Esse processo é acelerado por fatores externos, como o vento ou o calor do sol, mas o efeito básico consiste em evaporação por deslocamento de equilíbrio entre líquido e vapor. Uma vez que as moléculas com maior energia cinética, ou se preferirem, com maior temperatura média, são aquelas que se encontram na fase gasosa, o resultado final é que a temperatura do líquido restante diminui. Esse efeito é usado na transpiração para baixar a temperatura do corpo humano ou no pote de barro para deixar a água em seu interior mais fresca. O sacristão se dirigiu a Euclides com um olhar meio confuso, mas parece que entendeu ao menos uma parte da explicação, pois comentou: a roupa no varal não queima a gente, mas a água fervente queima mesmo. Por isso é bom ferver para tirar as manchas de vinho, aproveitou o cônego, deixando escapar um ufa no final da frase. O sacristão pareceu perceber que as duas coisas eram distintas, apesar de haverem concordâncias. Esse é um trecho do livro, da novela O Físico, a tentativa de uma novela infanto-juvenil, em que, do mesmo jeito que as fábulas, a física ela é o condutor da história, apesar dos personagens trabalharem, né, e atuarem na história, né, tópicos de física são abordados em vários instantes. Esse é um exemplo deles. Conclusão. Agora, já partindo para o final, existe de fato e nós estamos tentando sanar esse tipo de lacuna, né? Existe uma falta de produção de textos e materiais com uma visão nacional, né, imbuída de da cultura brasileira. Muitos dos livros de divulgação sobre física são traduções ou seguem um molde já consagrado internacionalmente. Instigar os jovens a ver a física sob uma perspectiva mais próxima da sua realidade, ou seja, imbuído da cultura em que eles estão, que eles pertencem, ajuda, colabora para que o conhecimento que é transmitido tenha significado para o educando. Né? Ele adquire significado à medida que ele reconhece, tanto nas histórias como na narrativa, aquilo que faz parte
de certa forma, né, não é estrangeirismo, é algo que faz parte da sua própria cultura onde ele está inserido. Convém indicar ainda que a física, por seus fins e seus métodos, ela educa o raciocínio, o questionamento e a crítica, né? Isso é importante porque fornece uma estrutura para que o indivíduo se torne mais afinado com a sociedade moderna, né? A física tem a possibilidade de você trabalhar um conteúdo que use menos a memória e mais o raciocínio. Esse usar o raciocínio cada vez é mais importante, porque você pode, em muitas ocasiões, confrontar fatos e ver se eles são coerentes, né? Então, um exemplo bastante simples e atual é a questão da vacina. Em princípio, não tem nada a ver com física, embora seguramente princípios físicos foram usados para desenvolver a vacina, né? Isso ocorre, né? As técnicas hoje em dia voltados à saúde estão embutidas de vários equipamentos que usam princípios físicos por trás. Mas quando você vê as pessoas relutando a tomar vacina, se pode pensar, né, de uma forma mais lógica, e não se tem a mesma reticência para uma criança que toma uma vacina contra a poliomielite, por exemplo, né? A gente, hoje em dia, é raro haver crianças com paralisia infantil por conta da vacina. Então, há um problema de raciocínio envolvido nas duas questões aí, e os dados estão aí, mas a maneira, o mais importante não é os dados em si, mas analisar esse dado. Isso ajuda a gente muito, e é uma questão atual, a rebater notícias falsas com mais critério. Agora tenho que avisar vocês que para que a física não se transforme num conto de fadas, né, você vai lá, acredite se quiser, o núcleo é feito de quarks, o meson pi foi descoberto por César Lattes, é uma partícula que descreve. Veja, é uma história, né? Eu poderia. Existe um critério por trás dessa história que precisa ser exemplificado se for ser levado em consideração e ser discutido com os alunos, né? Por que a gente sabe que um nucleon, que é um próton ou um nêutron, constituinte do núcleo, ele não é maciço, mas ele é composto de outras partículas? Porque a gente faz observação de colisão, e como toda colisão, se eu estou colisando uma mesa de bilhar, uma massa esférica, ou se eu estou com uma massa composta por outras 3 massinhas presas entre si, quando eu incido uma outra bola de bilhar sobre elas, eu percebo que o tipo de espalhamento que eu obtenho num caso e no outro é diferente. Então aí começa a fazer sentido. Mas antes de chegar nisso, a gente precisa de bases formais. As bases formais têm que ser discutidas. A gente pode até discutir o quanto de cada um dos aspectos
fundamentais a gente pode usar como ingrediente, mais ou menos de alguma coisa, mas eles têm que ser apresentados. Então, nesse sentido, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, são tópicos que têm que estar, de certa forma, os alunos têm que tomar contato com eles, inclusive com os fundamentos, com as expressões. Essa parte básica da física pode ser feita em laboratório para ser confirmado, para que a gente lance bases formais sólidas, para que se entenda o processo de observação e construção de modelos do mundo que nos cerca, né? Da matéria e da sua interação. Ok? Considerações finais. Por fim, agora no final da história, né, gostaria de enfatizar alguns pontos antes de encerrar, que é a questão da física, né, como estudando desde a intimidade da matéria até o universo em larga escala, né, onde a matéria e interação, a física pode estudar, pode lançar os seus métodos para compreender o que está acontecendo. O mundo é lido sobre esse aspecto, interpretado e compreendido pelo homem, o que é um grande monumento ao intelecto humano. A gente consegue entender o universo, o mundo à nossa volta. Isso não é tarefa trivial, né? A gente consegue compreender esse mundo que nos cerca, estrelas, galáxias, constituintes da vida, células. Isso tudo leva a gente a uma compreensão humana que é realmente um troféu que a humanidade carrega. Por fim, gostaria de fazer um convite para vocês, a gente participar de forma ativa e lúdica, lúcida, de preferência junto com os nossos alunos, nessa empolgante aventura do conhecimento humano. Gratos pela atenção e até logo. Encerro a nossa TPC em nome de todos os PCNPs da equipe de Ciências da Natureza e Matemática, agradecendo a vocês por todo o carinho, por toda a dedicação junto aos seus alunos. Deixamos agora uma singela homenagem ao dia 15 de outubro, o Dia do Professor. Parabéns a todos vocês, educadores. Eu deixo aqui hoje a minha mensagem de esperança, quando eu olho para cada criança, e deixo também a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor desse país. Diz assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor, brotando para o infinito. Tenho fé e acredito na força do professor.
Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito, tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinho que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia, meu povo, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte mesmo sendo enfraquecido, por não ser valorizado, por não ser reconhecido, por quem está lá no poder assistindo o padecer sem ouvir nosso clamor. Se fosse diferente, se até um presidente se curvasse a um professor.